paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. É com prazer que nós estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, e aqui com o propósito de compartilhar com vocês as lições, a mensagem do Evangelho do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Há poucos dias eu me deparei com uma crítica de uma pessoa na internet, uma crítica aguda a uma irmã nossa, médium, Mônica de Medeiros, que fala a respeito da possibilidade de comunicação entre irmãos nossos que habitam outro planeta conosco, até mesmo na casa espírita. Esse irmão nosso apresentou, além do mais, uma crítica aguda, apresentando até mesmo um abismo, uma divergência enorme entre os postulados da ufologia com a doutrina espírita. Eu me acho no dever de compartilhar com vocês algumas notas, alguns pensamentos, algumas frases que talvez possam lhe ajudar. Talvez você ainda não tenha parado para refletir sobre a possibilidade de comunicação de irmãos nossos que habitam outros planetas conosco aqui na Terra. Talvez você até mesmo não admita a possibilidade da existência daqueles irmãos nossos que rotulamos como alienígenas, extraterrestres. Talvez ainda predomine aqui no planeta Terra uma barreira ao entendimento de que, de fato, possa sim haver a possibilidade de que irmãos nossos nos visitem aqui, como nós já estamos visitando Marte e outros planetas, pelo menos por equipamentos. É interessante nós deixarmos bem claro logo no início os postulados da doutrina espírita. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês uma frase que vem responder a pergunta de muitos, eu penso, no seguinte sentido: se os nossos irmãos alienígenas extraterrestres existem, por que eles não comunicam conosco? Por que eles não se mostram? Por que eles não se evidenciam? Por que eles não se apresentam? Eu quero, de início, então, citar uma frase de Audrey Bueno. E eu achei essa frase na internet e achei ela muito interessante. Ele diz assim, mais ou menos: ainda perguntam por que os alienígenas não fizeram contato conosco, se eles de fato existem. Ora, se você estivesse seguro no anonimato, você se apresentaria a uma espécie carnívora, agressiva, invejosa, hipócrita, traiçoeira, antiética, fútil e atrasada? Você se apresentaria e por quê? Interessante a gente refletir sobre esse enfoque. Aqui nós estamos brigando com os outros simplesmente pelo fato de que o outro pensa diferente. Sem falar nas guerras entre nações, sem falar nos conflitos internacionais. Mas se nós estamos seguros no anonimato, por que nós iríamos nos apresentar a uma espécie assim como a nossa, uma civilização ainda infelizmente tão atrasada? Eu quero compartilhar com vocês uma outra frase do astrônomo Carl Sagan. Ele diz algo no seguinte sentido. Logo no início, ele começa a sua fala com uma interrogação. O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos? Ou a ideia de que em todo este universo nós estamos sozinhos? O que é mais assustador? A ideia de que irmãos nossos alienígenas possam se comunicar ou talvez habitem outros planetas, ou a ideia de que todo esse imenso universo, ele apenas está sendo habitado por nós, aqui, nesse grão de areia que é o planeta Terra. Agora, do ponto de vista doutrinário, nós sabemos, nós como cristãos, nós como espírita cristãos, nós
revisitamos o Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 1 a 3, onde ele diz o seguinte: o Messias disse para nós, literalmente, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora, a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, não mais no Evangelho de João, mas com base nesta passagem. O que a doutrina espírita nos ensina? E vamos, assim, usar o ensinamento, as lições de Santo Agostinho. Ali no Evangelho, no capítulo 3, nós podemos perceber que uma mensagem de Santo Agostinho, datada de 1862, em Paris, Santo Agostinho nos traz um magistral ensinamento. Quanto é mesquinha e indigna a concepção humana sobre o poder divino, ao concentrar a solicitude e a providência divina no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Essa é a frase de Santo Agostinho. Quanto é mesquinha essa nossa concepção, nós chegamos à conclusão de que Deus, a sua solicitude, a sua misericórdia, ela se concentra num grão de areia como é a nossa terra e restringe a humanidade do universo aos poucos homens que habitam a terra. E nós podemos até mesmo ir mais longe. Se você tiver oportunidade, leia o livro A Gênesis, ou pelo menos vá lá no capítulo 6, em que Allan Kardec nos presenteia com alguns ensinamentos. Nós sabemos que essa obra, A Gênesis, ela foi publicada em 1868. E ali consta uma frase que diz assim, literalmente: além de tão vastas solidões, rebrilham mundos em sua magnificência, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. Está previsto na Gênesis, no capítulo 6, e esta obra foi publicada em 1868. Agora, já chegando próximo ao término da nossa fala, nós perguntamos: se os nossos irmãos que habitam outros planetas, aqueles irmãos que nós rotulamos de alienígenas, de extraterrestres, se é que eles existem, nós podemos entrar em contato com eles? Nós, ao estudar a doutrina espírita, nós vamos lá na Revista Espírita em março de 1868, em que consta nessa obra a seguinte fala, o seguinte ensinamento. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos igualmente que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma, e que revelam sua existência por meios ocultos e patentes, ou patentes, que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Está previsto em mais uma obra, Revista Espírita de março de 1868. Terminando agora a nossa fala, eu acho por bem rememorar a fala de Santo Agostinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, em que, no ano de 1862, ele já nos alertava. Entre aspas, chegamos a um dos períodos de transformação na Terra, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração,
onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Nós estamos agora em fase bem adiantada desse período de transição. Precisamos, a meu ver, oxigenar as nossas ideias, vencer tabus, destruir preconceitos e admitir que Deus, nosso Pai, Ele é criador de todo o universo. E se há, como há, muitas moradas na casa do nosso Pai, Deus, é claro que Ele não faria isso apenas para que nós pudéssemos à noite ficar apreciando, analisando o universo pela nossa visão. É claro que Ele não faria nada de inútil. As estrelas existem, inúmeros planetas, aliás, só na nossa galáxias, bilhões e bilhões de estrelas. Um imenso, um campo vasto de trabalho. Se Deus, que é nosso Pai, nos faculta aqui na Terra a possibilidade de trabalho, é claro que nós podemos contar com esse campo maravilhoso para desenvolver as nossas aptidões. Os nossos irmãos, certamente alienígenas, como nós os chamamos, ou extraterrestres, são nossos irmãos. E eles respeitam, não porque eles eles possam nos temer, não. Simplesmente eles respeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Como nós aqui podemos contribuir com Deus, através da nossa capacidade de co-criar, certamente eles estão ajudando também nessa obra, nesse período de transformação que nós estamos passando. Vamos abrir a nossa mente e vamos, antes de falar sobre a doutrina espírita, saber sobre o que nós estamos falando. A ufologia, precisamos respeitar este campo do conhecimento, e a doutrina espírita, ao contrário, vem reforçar a tese de que existem outros planetas, outros irmãos nossos habitam outros planetas e nós precisamos estar dispostos a uma vida fraterna, respeitosa, não só aqui na Terra, mas em todo o universo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus possam nos alcançar em qualquer lugar que nos encontremos. Até breve.